Vamos lá, pessoal. Então, sétimo e último vídeo da correção da última prova do INSS para técnico do Seguro Social, a parte de legislação previdenciária, tá? Então, espero que você tenha gostado até aqui. A gente fecha esse bloco e continua aí gravando outros vídeos aí pertinentes, tanto a esse concurso como a outros concursos, tá? Peço que se inscreva no canal, dá um tapa no like e nos acompanhe, que vai ser um trabalho muito bem feito aí, visando esse concurso do INSS e outros concursos aí, eu acho que vai fazer uma significativa diferença na sua vida, o objetivo é esse, tá? Então hoje a gente está no Caderno Alga e vamos aí para o último bloco de questões, são as 10 últimas que estão faltando. Então, agora a gente, no último vídeo a gente trabalhou ali exaustivamente a parte de assistência social, então foi a parte da prova que tratava de assistência social. Agora a gente volta aqui para 8.213, que é a parte de benefícios, e as 10 últimas a gente finaliza a prova, tá? Então essa parte final eu achei que estava também super tranquilo, tá? Então trabalhou muito mais conceitozinhos ali, sem impor muita dificuldade, tá? Eu achei que foi bem suave ali para quem pegou esse caderno e fechou ali com chave de ouro, tá? Então vamos lá. Com base no disposto na Lei 8.213/91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e das outras previdências, julgue os itens seguintes. Questão 111. Não é considerado doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Pessoal, essa primeira parte até a vírgula estava tranquilo. Agora, essa segunda parte, mesmo que essa doença seja resultante de contrato, não, pessoal. Ali a gente tem uma incongruência. Então, olha só o que diz a lei. Ó. Não são considerados como doença do trabalho. Aí ele vem e enumera essas doenças que não são. Ó. Doença degenerativa, grupo etário, que produzem capacidade laborativa, e aí a gente cai na letra D. Olha só, a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região é que ela se desenvolva. A primeira parte da questão, sem problema. Salvo comprovação, então salvo e não mesmo que, salvo comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então tem uma ressalva que faz com que isso seja considerado acidente de trabalho, isso torna o item errado. Então essa parte final do 111 está errado, questão errada. 112, equipara-se ao acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrência de força maior. Isso é acidente de trabalho, pessoal? Sim, isso é acidente de trabalho. Eu acrescentaria aqui ainda, e tome cuidado com isso, que também é acidente de trabalho, também vai se equiparar o quê? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, tá? Casa, trabalho, trabalho, casa, também vai entrar como acidente de trabalho. Isso é muito importante, tá? E não há limite temporal, tá? Eu recebo e-mail de alguns alunos perguntando, mas eu tenho 2 horas para chegar em casa, ou 3 horas para chegar no trabalho. Não há limite, não importa quanto tempo você vai levar, desde que você esteja na rota, no deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa. Tá? Então, olha só, equipara-se também ao acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrência de força maior. O item está certo, tá? Recapitulando, todas essas situações, também não esquecer que vira e mexe aparece em prova. Deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, também será acidente de trabalho, tá? Questão 113. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Pessoal, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Regra, 12 contribuições. Certo ou errado? Certo, pessoal. Então, para fins de prova, isso aqui cai toda hora, pessoal. É a típica questão que você não pode perder. Então, olha só. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Regra, 12 contribuições mensais. Exceção, então não vai haver as 12 contribuições. Doença profissional do trabalho, acidente de qualquer natureza ou causa, ou doença elaborada em lista do Ministério da Previdência Social. Então, a doença lá da lista do Ministério da Previdência Social, que hoje é o Ministério da Economia, que é onde está o INSS, tá? Se tiver naquela lista de doenças, se for acidente de qualquer natureza ou causa, ou se for doença profissional do trabalho, não haverá a carência de 12 contribuições. Mas a regra é que essa carência existe, tá? Então, a regra é que exista a carência, por isso o item que está certo. Então, recapitulando, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Regra, 12 contribuições. Não vai haver carência. Então, afasta a carência. Doença profissional do trabalho, acidente de qualquer natureza ou causa
e doença da lista do Ministério da Previdência. Lá a lei fala em Ministério da Previdência que hoje o INSS está dentro do Ministério da Economia, tá? Mas a gente segue o que está lá na lei, doença elaborada lá em lista, se for uma doença que esteja lá na lista da portaria, também não vai haver a carência. Mas a regra é sim as 12 contribuições. O item 113 também está certo. 114. Os princípios que regem a Previdência incluem a uniformidade e a equivalência de benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Então, esse é um deles, pessoal. Sim, a gente tem vários. Equidade, diversidade na base de financiamento, equidade na forma de participação no custeio. Tá? A gente tem um rol ali muito importante. Tá lá no artigo 2º, esse aqui está no inciso 2. Mas se você for lá na 8.213 no artigo 2º, você vai achar lá todos os outros. Tá? Saliento aqui que é a equivalência dos benefícios urbanos e rurais. Equivalentes, eles não são iguais. Tá? Eles não precisam ser necessariamente iguais, mas tem que haver uma equivalência ali. Tá? Eles têm que ser ali, vamos dizer que justos, né? O que é concedido para um e o que é concedido para outro, para evitar um desequilíbrio, uma discriminação. Tá? Então a ideia aqui é essa, por isso o 114 aqui também está certo. 115. Compõe o Conselho Nacional de Previdência Social representantes do governo federal e da sociedade civil, a qual é representada por aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. Uma questãozinha aqui tratando do nosso Conselho Nacional da Previdência, pessoal. Então, olha só, esse conselho ele é composto por 15 membros. Desses 15 membros, nós temos 6 representantes do governo federal, indicados pelo governo, e 9 representantes da sociedade civil. Dentro desses 9, nós temos 3 representantes dos trabalhadores, 3 dos empregadores e 3 representantes dos aposentados/pensionistas. Tá? Então, temos todo esse pessoal compondo o conselho e fazendo parte. Então, tanto o governo quanto o trabalhador, empregador e aposentado/pensionista. 15 membros, 6 do governo, 9 da sociedade civil. Por isso, o item 115 ele está certo, né, pessoal? Então, olha aqui, ele nem citou quanto é de cada lugar, tá? Eu já dei aqui para vocês já macetear aí, porque vai que na próxima prova ele pergunta quantos são do governo, quanto da sociedade civil, quanto dos trabalhadores, quanto dos empregadores. Por isso eu já citei aqui para você, já para você anotar o bizu, pausar o vídeo ali, anotou rapidinho, já, porque se ele vier mais pesado na próxima, você vai pegar e vai chutar o balde, vai tirar de letra, tá? Então vamos lá. 116. Com base no disposto no decreto 3.048 de 99, que é o nosso regulamento da Previdência, que aprovou o regulamento da Previdência Social, julguem o item subsecutivo. 116. A dona de casa e o estudante podem filiar-se facultativamente ao regime geral mediante contribuição, desde que não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, marquei aí dona de casa e estudante. Então, pessoal, eles podem ser facultativos, a lei até cita eles lá, tá? Cita a dona de casa e o estudante, pode. Mas para ser facultativo, eu não posso estar exercendo atividade obrigatória. Eu não posso ser obrigatório. E é exatamente o que diz a questão, ó, desde que não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como obrigatório, porque o facultativo, ele não pode ser obrigatório, tá? Então, o item aí está certo, 116, correto, sem nenhum problema. 117. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. É aquilo que eu digo, né, pessoal? Quem tem seguridade social tem paz. Previdência, assistência e saúde, paz com S, tá? Esse aqui é o 194, pessoal. Quando você for fazer esse concurso, na véspera da prova, na semana que antecede a prova, você tem que ler o 194 e 195. Esses 2 artigos, eles são de leituras obrigatórias. Leiam o 194 e o 195, tá, pessoal? Não existe a possibilidade de você ir fazer a prova sem ler esses dispositivos, tá? Eles são muito importantes, tá? Ó, você e ele também, ó, agarradinho lá, o 20 da Lei de Assistência, o artigo 20, 194 e 195, aqui a gente está na Constituição Federal, tá? O 194 traz o conceito da seguridade com os princípios e o 195 as regras de financiamento, tá? Muito, muito importante para fim de prova. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Não tem para onde correr, esses 2 dispositivos estarão lá em algum momento. E você vai acertar. Então, vamos lá. 118. Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Pessoal, esse é o conceito de
empregada doméstica. Esse é o conceito de empregado doméstico, tá? Ele traz aí todas as características do empregado doméstico. É considerado contribuinte individual. Segurado obrigatório da Previdência? Não, é considerado empregado doméstico. Esse é o conceito de empregado doméstico. Se você não sabe, já anota aí no seu caderno. Empregado doméstico, aí coloca todas as características dele, ó. Prestação de serviço de natureza contínua, remuneração, pessoa ou família, âmbito residencial e a parte mais importante aqui no final, atividade sem fins lucrativos, né? Que ele presta serviço para uma pessoa ou família em uma atividade não empresarial, que não dá lucro ao empregador doméstico, tá? Então, esse é o conceito de empregado doméstico. O item está errado. Então, 118 também, errado. Então, cuidado com essas trocazinhas de conceito. A CESP gosta disso, né? Pega o conceito de um, pega o conceito e encaixa na definição de outro, tá? Você não pode perder isso aí. 119, agora, para finalizar, o 119 e 120 é uma questão de auxílio reclusão. Então, a gente finaliza falando do último benefício previdenciário que ficou faltando nessa prova. Então, em fevereiro de 2006, Valdemar, que era empregado pelo regime seletista e recebia um salário mínimo de sua empregadora, foi demitido. E 30 dias depois, condenado à pena de prisão em regime fechado. Então, ele é demitido, 30 dias depois. Por que essa informação é importante, pessoal? Porque quando ele deixou o emprego, quando ele é condenado, pessoal, tem um lapso ali chamado de período de graça. É um lapso que se acontecer alguma coisa com ele, ele pode requerer benefício previdenciário. Ele vai estar na condição de segurado. Então, vamos lá. Ele é casado com Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, com base nos regramentos previdenciários acerca do auxílio reclusão. Então, o nosso auxílio reclusão aí, chamado por alguns de bolsa ladrão, né? Então, vamos lá. Marquei aí o que é pertinente, né? Que é um salário, por quê, pessoal? Quem tem direito ao auxílio reclusão tem que estar dentro do conceito de baixa renda. Então, todo ano sai lá uma portaria do INSS dizendo, é desse valor aqui para baixo. Baixa renda é desse valor aqui para baixo para ter direito ao auxílio reclusão. Esse valor é um pouco maior do que o salário mínimo. Então, se ele recebe um salário mínimo, ele está dentro do conceito de baixa renda. O período de graça. Então, a pessoa, se ela é presa após deixar o emprego durante um período de 12 meses, o período de graça para a concessão desse benefício é de 12 meses. Então, se dentro de 12 meses acontece alguma coisa, a família dele vai ter, os dependentes vão ter direito ao benefício. Ele falou aqui que aconteceu 30 dias depois. Então, está dentro desse período de graça. Tá? Então, vamos lá. 119. Como o Valdemar é segurado de baixa renda da Previdência Social, a gente acabou de ver, ele está dentro do conceito de baixa renda, ele recebe um salário mínimo. O conceito de baixa renda, o valor é um pouco maior, atualizado aí ano a ano. Ele e seus dependentes fazem jus ao recebimento do valor correspondente ao auxílio reclusão, que é de um salário mínimo a ser rateado entre eles. Pessoal, o auxílio reclusão, ele não é um benefício do segurado, ele é um benefício do dependente. Então, o segurado, ele não recebe esse valor. Por isso que eu botei aí, negritei para vocês e coloquei já em caixa alta. Ó. Ele e seus dependentes, não. Ele não. Esse é um benefício dos dependentes. Auxílio reclusão e pensão são benefícios do dependente e não do segurado. Ele não tem direito. Por isso, o item está errado. Seguindo. Questão 120. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência? Não, pessoal. Ao deixar de cumprir a pena, ele vai ter um lapso ali de 12 meses, 12 contribuições. Então, olha só, quando ele perde o emprego, ele ainda está na condição de segurado por 12 meses. Quando ele deixar a prisão, ele vai se manter na condição de segurado por 12 meses. Se acontece alguma coisa com ele, a família vai ter direito, tá, pessoal? Então, o período de graça é de 12 meses, o item também está errado. Então, no primeiro momento, ele perde o emprego, ele tem ali uma proteção, ali um período de graça de 12 meses. No segundo momento, quando ele deixar a cadeia, ele vai ter mais um lapso de 12 meses, se acontece alguma coisa com ele, a família ali vai ser beneficiária, tá? Que são seus dependentes. Os dependentes vão ter direito. Tá legal? Com isso a gente finaliza, pessoal, essa correção de provas, esses 7 blocos. Tá? Espero que ajude vocês, que faça diferença na vida de vocês. Continue estudando, o concurso está demorando um pouquinho, mas quando sair, se você estiver na ponta dos cascos, estiver bem preparado, você vai brigar pela vaga e vai ver que tudo valeu a pena, tá? Peço para me ajudar aí, que divulguem o canal, que se inscrevam, dê um like, tá? E aí a gente vai fazendo esses ajustes finos. Pode me enviar e-mail, já tenho respondido e-mail para o pessoal aí, a questão da apostila, uma apostila já atualizada, tá? Que eu tenho efetuado aí a
à venda ali no menor custo possível. Se você quiser saber informações, envie um e-mail para mim. Tanto de previdenciário quanto de administrativo, que são as duas matérias que eu trabalho e que eu venho gravando, tá legal? Firme e forte, até a próxima.